Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de esperança e conforto para o teu coração. Hoje o nosso bate-papo vai tratar do exame da parábola do grão de mostarda e do fermento. Tenho certeza de que é importante, para iniciarmos o nosso bate-papo, recordarmos que a Bíblia interpreta a si mesma e que conhecer o contexto bíblico é a luz que torna compreensível qualquer passagem bíblica. Quando examinamos a parábola do semeador, aprendemos que o contexto imediato é um recurso poderoso capaz de determinar por si só o sentido de uma palavra, objeto ou figura. Mas aprendemos, por outro lado, que não é usual uma palavra, uma figura ou um objeto ter o mesmo significado em todos os contextos bíblicos. Vimos que, ao examinar a palavra de Deus, você pode lançar mão do contexto remoto, consultando outros versículos, capítulos ou livros da própria Bíblia. É um recurso também poderoso, capaz de trazer esclarecimento e apoio aos temas, ideias e determinar o sentido comum das palavras, coisas e objetos. Portanto, definir o tema e o alvo para o qual foi lançada a mensagem facilita a compreensão do que é revelado através da parábola. Desejo comprovar, nesse bate-papo de hoje, que as representações podem sofrer alterações em vários símbolos que aparecem na Bíblia Sagrada. Como a palavra serpente, por exemplo, associada ao mal em diversos textos bíblicos, mas que representa Jesus, o bem em outros. Abrindo a sua Bíblia, e eu te peço que o faça agora, abra a sua Bíblia e deixe aberta, porque nós vamos consultar várias passagens bíblicas. Então, se você abrir Números 21:8, poderá ler: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Então nós vemos que nessa passagem o texto não deixa nenhuma dúvida de que a serpente representa algo bom. Examine também João 3,14, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pronto, temos aí uma analogia feita por João e também na outra passagem bíblica que nós verificamos, que mostra que a serpente representa o próprio Senhor Jesus. Outro exemplo está em Mateus 10,16, onde somos aconselhados por Deus a sermos prudentes como as serpentes. Está escrito: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Na parábola do fermento, encontramos outro exemplo, a levedura, ou seja, o fermento. Existem os que defendem que o fermento, ou a levedura, representa algo ruim e corrupto, que prejudica a comunhão com Deus. Quem defende esse argumento salienta que em toda a Bíblia o levedo, o fermento, indica algo do mal. Mas essa posição não se sustenta nela mesma, uma vez que, como pretendo demonstrar, vai contra todo o contexto da parábola do fermento. A parábola do grão de mostarda é uma das mais resumidas, uma das mais breves parábolas contadas por Jesus e reproduzidas em Mateus 13, 31, 32, Marcos 4, 30, 32 e Lucas 13, 18 e 19. Por ter sido apresentada por 3 evangelhos sinóticos, poucas diferenças são encontradas nos textos de Mateus, Marcos e Lucas. As narrativas de Mateus e Lucas descrevem um homem plantando, enquanto em Marcos traz a descrição direta e específica sobre o momento do plantio. Em Marcos, a semente é plantada na terra. Em Mateus, no campo. Em Lucas, na horta. Lucas dá maior relevo ao tamanho da planta adulta. Já Mateus e Marcos destacam o contraste entre a pequena semente e o tamanho que a planta alcançará. Essas pequenas diferenças encontradas nas narrativas não alteram o sentido da parábola. A lição continua sendo a mesma nos 3 evangelhos. A parábola do fermento forma uma dupla perfeita com a parábola da semente de mostarda e os ensinamentos em ambas se complementam. A primeira, do fermento, fala sobre o poder interior do reino de Deus, exercendo uma influência transformadora sobre tudo. Enquanto a segunda, do grão de mostarda, evidencia a expansão externa do reino de Deus. Através do princípio invisível da vida eterna, a obra redentora de Cristo na cruz é plantada pelo Espírito Santo no coração dos homens.
É de maneira sobrenatural que a obra redentora de Cristo na cruz é colocada em ação, exercendo uma grandiosa influência sobre toda a terra. Confirmamos na parábola do fermento a demonstração do crescimento invisível da massa, mas é justamente esse elemento invisível que proporciona o crescimento visível. Assim se dá também com o reino de Deus, na terra, com o Espírito Santo impulsionando o crescimento da obra redentora de Cristo. No exame dessas duas parábolas, descobrimos que o reino de Deus se irradia por todos os lados, visível e exteriormente, conquistando cada vez mais território, como demonstram as parábolas do fermento e da semente da mostarda. Jesus usou uma mensagem simples e objetiva nessas parábolas, algo que facilita a compreensão de quem se debruça no seu texto. Na parábola do fermento, por exemplo, Jesus descreve o processo de fazer o pão, uma tarefa absolutamente rotineira na vida de qualquer dona de casa da sua época. A parábola do fermento mostra que, para produzir a receita do pão, a mulher colocou uma pequena quantidade de levedo em uma grande quantidade de farinha. Depois de misturar, deixou a massa descansar e aguardou o fermento fazer seu trabalho invisível, fazer a massa crescer. Mateus e Lucas deixam claro que a mulher da parábola usou 3 medidas de farinha. Essa medida equivale a aproximadamente 13 litros. Portanto, 3 medidas representam algo em torno de 39 litros de farinha. Alguns estudiosos contestam a grande quantidade de farinha, dizendo que nenhuma dona de casa faria uma massa tão exagerada. É fato que uma quantidade exagerada, mas posso afirmar que não é incomum. Estou convencido de que esses espertos estão redondamente enganados. A Bíblia mostra que Sara, a esposa de Abraão, usou essas mesmas 3 medidas de farinha para fazer o bolo que Abraão serviria aos 3 anjos que o visitaram. E você pode comprovar isso em Gênesis 18 e 6. Considerando o versículo 19 da parábola da mostarda em Mateus 13, alguns defendem que o significado das aves do céu seria de espíritos malignos, que prejudicam a pregação do Evangelho. Mas também estou convencido de que essa interpretação é enganosa, por estar na contramão do ensino principal transmitido por Jesus nesta parábola, como veremos. É fato verdadeiro que no outono, quando a planta da mostarda exibe uma copa densa e abundante, diversas espécies de aves preferem a planta da mostarda para construírem seus ninhos e se protegerem das tempestades e do calor. Na parábola da mostarda, interpretar que as aves do céu seriam espíritos malignos não se harmoniza com essa narrativa de Jesus. Eu e você já nos convencemos de que este tipo de análise comete o erro de atribuir significados a todos os elementos da parábola, imaginando alegorias e distorcendo o verdadeiro sentido do ensinamento de Jesus. Os detalhes e elementos trazidos na parábola são fundamentais para a sua revelação, mas, na hora de identificar esses detalhes, volto a dizer, alguns pormenores não podem ser ignorados, mas também não podem representar o achismo do intérprete. Na narrativa da parábola, Jesus fala sobre o homem que planta na sua lavoura a semente de mostarda e descreve um trabalho absolutamente comum na sua época. Das sementes plantadas em uma horta, a de mostarda era, como sabemos, a menor de todas. Entretanto, na fase adulta, se tornava majestosa, a maior de todas as plantas da horta, e atingia a altura de até 5 metros. O que Jesus revela na parábola do grão da mostarda é uma clara comparação entre a pequena semente de mostarda e o reino dos céus. Olhando para o pequeno grão de mostarda, parece que jamais atingirá tamanha robustez adulta. Foi assim também com o reino dos céus na terra. Ainda que muitas vezes parecesse não ter valor nem importância, principalmente em seu início, produziria como produz grandes resultados, como podemos comprovar nos nossos dias. Essa parábola possui muita semelhança com algumas passagens do Antigo Testamento, permitindo a analogia da parábola do grão de mostarda e as profecias de Ezequiel em 17:23 e Daniel 4:12. A narrativa de Jesus nessa parábola faz lembrar as profecias de Ezequiel 17:23 e Daniel 4:12, parte B, assim escritas. Confira na sua Bíblia. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dela ou dele aves de toda plumagem,
à sombra dos seus ramos habitarão. E Daniel fala, depois dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. A mensagem principal desta parábola descreve o começo humilde e diminuto do reino dos céus na terra e mostra o grandioso e garantido impacto que haverá de ter. Tão certo quanto o crescimento da pequena semente de mostarda ao ser plantada, assim também será o desenvolvimento do reino dos céus entre os humanos. O convite de Jesus relatado em Mateus 11, 28, que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, faz todo o sentido. Significa que convidou todos os pecadores para se beneficiar por sua obra redentora no Calvário, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, como está em 1 Pedro 2:24. Isso praticamente desvenda o mistério o mistério aparente dessas parábolas, porque Jesus está se referindo exatamente à sombra que ele mesmo faz para que todos nós possamos nos abrigar abaixo ou embaixo dela. A maioria dos seus discípulos de Jesus, era formada por galileus, pessoas sem muito prestígio. Seus seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado entre os homens, como vemos lá em Isaías 53:3. Diante dessas características, a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia para trazer esperança para mim e para você, que somos seus discípulos. Sinto que Jesus está despertando em você e em mim a certeza de que, mesmo sendo poucos e parecendo aos nossos olhos ser impossível que o nosso trabalho de semeadores da palavra prospere, temos que crer no que Jesus está dizendo hoje. E ele fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, como vemos em 1 Timóteo 4:16. Jesus está claramente nos afirmando, saibam que os planos de Deus não fracassarão, e o reino crescerá e se tornará notável, e não dependerá de mim nem de você, mas do convencimento do Espírito Santo em cada coração. Portanto, ele diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Josué 1:6. A terra que ele nos promete é a nossa salvação, é o reino de Deus. E aquele pequeno grupo de discípulos do Senhor recebeu uma missão, como eu e você, pregar o evangelho a toda criatura. Aquelas poucas pessoas obedeceram. O segredo é obedecer à ordem do Senhor. Ide, anunciai todas essas maravilhas a toda criatura. E sabe o que aconteceu? Incendiaram o mundo com a palavra da salvação. 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, o evangelho já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os lugares mais remotos. Ainda no primeiro século, a igreja foi perseguida duramente pelo Império Romano. Muitos cristãos, irmãos nossos, foram mortos naquele período. Aos olhos humanos, aquilo parecia ser o fim da igreja. Quais seriam as chances de um pequeno grupo de pessoas, como nós, que anunciavam a ressurreição de um carpinteiro que havia sido crucificado anos antes, frente ao exército mais poderoso do planeta, à época? A planta da qual nós estamos falando indicava que iria morrer, mas os propósitos de Deus, meus irmãos, nunca serão frustrados. O Império Romano acabou, ruiu, enquanto a planta continuou crescendo e continuará crescendo e servindo de bênção para homens de toda raça, tribo, língua e nação. Assim como as aves do céu encontram abrigo nas grandes árvores, pessoas de todas as partes do mundo, como eu e você, encontram também refúgio e descanso sob as sombras oferecidas pelos reinos do céu através de Jesus. Ainda hoje essa planta cresce e continuará a crescer. Isso permanecerá até o fim dos tempos, até que Cristo venha novamente de forma gloriosa para a grande colheita, até o último Marte tenha seu sangue derramado, como vemos em Apocalipse 6:11 e 7:3. Destaco algumas importantes lições na parábola do grão de mostarda. Dentre elas, o fato de que a parábola do grão de mostarda ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Muitos servos,
Muitos obreiros não conseguem enxergar a possibilidade de crescimento e desistem de continuar a fazer tarefas importantes na obra de Deus, por acreditarem que não terá grande importância esse seu recuo. Nessas horas, o servo, o obreiro, deve lembrar que as maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes. Por exemplo, um evangelismo que resultou no arrependimento de apenas um pecador pode parecer aos teus olhos um fracasso, mas para Jesus, ele diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, como podemos conferir em Lucas capítulo 15, versículo 7. A parábola do grão de mostarda leciona que a planta crescerá, porque independe da minha vontade e da sua. É a vontade de Deus, e os planos de Deus jamais se frustrarão. Às vezes, diante de dificuldades, nossas ações parecem insignificantes. O evangelismo parece que não está dando resultado, a escola bíblica parece que não está sendo eficiente, e o discipulado está sendo rejeitado. A semeadura e o plantio parecem não ir à frente. Mas a promessa diz que a planta continuará crescendo, mesmo que os nossos olhos não percebam. E por mais que sejamos bem-aventurados e estejamos felizes por participar e trabalhar como mordomos fiéis do reino, o crescimento, quem proporciona é o próprio Deus, como vemos em Marcos capítulo 4, 26 a 29. E nosso bate-papo de hoje deixa uma orientação para você interpretar os textos bíblicos e não ser enganado. Sempre observe o contexto, pois o contexto é que decide o sentido simbólico da história. No caso das parábolas do fermento e do grão de mostarda, o contexto demonstra claramente que as parábolas representam o reino de Deus e nada, absolutamente nada, se relaciona ao pecado e ao mal. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Que Deus te abençoe.